Salve, salve, ricas queridas, muito boa noite, muito boa noite. Mais um domingo, como a gente se encontra aqui toda semana. Prazer quem está aqui contigo ao vivo, a minha turminha que toda semana aparece aqui no ao vivo para a gente conversar. Prazer também para você que está chegando aqui no gravado, tem a turminha também que chega aqui no nosso gravado. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acredito que vai ser um tema que vai ser bem legal para a gente prosear. Tá aqui em cima, ó. Sou profissional liberal ou empresária. Por que não consigo fazer mais dinheiro? Será que é simplesmente o mercado que não está aquecido? Será que é simplesmente a crise que está grande? Será que é porque eu não tenho talento? Será por que eu, tendo uma impressora de dinheiro em casa, não consigo fazer mais dinheiro? Ariadne, que história é essa de impressora de dinheiro em casa que eu não estou sabendo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E falar também que essa live com este tema de não conseguir fazer mais dinheiro, eu até deduzo. Vamos aqui levantar algumas possibilidades que não é somente para a autônoma, a profissional liberal, a empresária. Nós, mulheres, o que nos cerca dessa dificuldade que a gente tem de fazer dinheiro? Isso é num geral? Claro que não. Todas as mulheres do universo têm dificuldade em fazer dinheiro? Também acredito que não, né? Essa generalização ela não acontece, ela não faz sentido. Mas por que essa lida com o dinheiro, por mais que eu tenha ali minha profissão, por mais que eu sou bem colocada, por mais que até eu tenha um emprego e um cargo bom, por que dali eu não consigo avançar mais, né? Então a gente vai falar sobre alguns meandros aí que envolvem essa questão de fazer dinheiro e talvez ali algumas dificuldades que a gente tenha em fazer a grana, tá bom? Então vai para todo mundo de todas as áreas. Óbvio que a gente vai falar um pouquinho mais ali de profissional liberal e empresária em alguns aspectos. Em outros, a gente vai falar sobre, vai pegar todo o nosso universo feminino. O que a gente está fazendo aqui, né? Relembrando quem é que às vezes está chegando nova aqui, nós temos um encontro marcado todos os domingos às 20 horas, onde a gente debate um tema relacionado ao mundo da educação financeira para esse público, que é esse público das mulheres 40 mais. Então, para você que está chegando aqui, prazer, chega mais. E se você ainda quiser estar mais junto ainda de mim e deste clube aqui das próximas ricas, existem já algumas ricas, no sentido da nossa mentoria, e existem algumas próximas ricas. Se quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, é um grupo fechado, é um grupo que é silenciado, e é um grupo onde eu passo lá alguns conteúdos exclusivos, e juntas a gente também define os temas das próximas lives. Então, o tema de hoje, por exemplo, foi um tema pedido por vocês. Então, vocês elencaram como sendo algo que acontece na vida de vocês. Então, quer participar mais junto? Não tem custo nenhum, né? Não vou mandar nenhum Pix, não tem uma pegadinha ali de ter um boleto em nenhuma hora. É muito para a gente formar aqui uma turma grande de mulheres que vão aí buscar outras coisas relacionadas a esse mundo aí, e para um próximo degrau, digamos assim, tá? Bom, eu montei essa aula de hoje com alguns slides, tá? Então, alguns slides eles estão preparados, que eu vou me utilizar aqui para facilitar o processo aí do aprendizado, mas eu primeiro preciso saber se o som tá bom e a imagem tá boa para vocês. Me contem aí, por favor, quem está chegando. Som e imagem tá com uma boa qualidade. Me façam sintonizar se tá tudo ok. Legal, que bom que tá tudo ok. Show de bola. E sobre esse assunto relacionado à dificuldade em ganhar mais, em fazer mais dinheiro. Alguém que está aqui no ao vivo pode me contar se isso está dentro da tua casa, está dentro de você? Ariadne, esse é um assunto que me interessa. De fato, eu, sendo empresária,
de fato eu sendo profissional liberal, de fato eu sendo servidora pública, eu tenho essa dificuldade de fazer mais dinheiro. E essa dificuldade pode ser uma dificuldade técnica, mas também parece que tem uma trava emocional, uma trava relacionada a alguma coisa. Alguém se sente assim, com essa dificuldade em fazer mais dinheiro? Algum tipo de dificuldade? Se vocês quiserem, até me conta, compartilha se é um tema que aparece aí para vocês, até para eu balizar o tipo do público que está chegando aqui. Autônoma com dificuldade em fazer dinheiro, né? E vamos entender um pouco, Nelma, que tipo de dificuldade é essa. Eu mapeei algumas coisas que eu acho que são importantes nessa discussão, tá? Então, que bom que você se pronunciou aí com relação a isso. Então, a Nelma está aqui, boa noite para a Nelma. Quem mais aí, assim como a Nelma, falasse essa dificuldade de fazer dinheiro, ela existe ou não? Não, Ariadne, eu sou ótima aqui. Eu tenho uma impressora instalada em casa com relação a fazer dinheiro e está tudo ok. Então, se alguém tiver mais dificuldade, também fala igual a Nelma. Simone, querida, que bom que você entrou aqui. André, um beijo em você. Marta, Viviane, até o Luiz Carlos entrou. Tem um menino aqui com a gente, um rico, bem-vindo. Vandete, Adriana, ou seja, está entrando uma turma boa aí. Saldo todo mundo aí. Prazer em estar aqui com vocês. A Viviane. Viviane, qual é a tua área? A Nelma, pelo nome ser terapeuta Nelma, eu estou deduzindo que trabalha aí na área de terapias. A Viviane conta um pouco aí sobre qual é a área que você trabalha. Se a turma quiser se pronunciar sobre isso, é bacana para eu entender se tem mais gente nessa área, tá? O que eu fiz aqui? Eu dividi em alguns blocos, né? Em 4 ou 5 blocos, para a gente fazer essa conversa aqui dividida por blocos. Então, nessa minha divisão por blocos, eu vou colocar aqui alguns blocos para a gente conversar, tá? Então, o primeiro, que quem está comigo já há algum tempo sabe o quanto que eu sou afeita à ideia de falarmos, sim, sobre a dimensão emocional. Então, nós temos, né, na minha concepção, o dinheiro, ele é completamente emocional. Então, tudo está por trás, de fato, da forma como você se comporta, sobre a forma como você se relaciona. Então, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente conversar sobre essa dimensão emocional do dinheiro. E eu trouxe 3 tópicos, tá? Então, primeiro eu quero falar sobre crenças, né? E o nosso universo é um universo feminino. Eu vou falar sobre uma ótica de gênero aqui também, tá? Então, toda a nossa discussão vai estar nessa ótica de gênero. Por quê? Porque essa dimensão emocional trazida pelo universo feminino, ela tem até uma herança cultural muito diferente do universo masculino. Então, as crenças que as mulheres trazem na lida com o dinheiro, algumas elas são universais, outras elas são muito próprias do universo feminino. Tem um livro, eu não sei se ele está aqui em algum lugar. Tem um livro que eu quero fazer um trabalho com ele, assim, que inclusive quem me passou a sugestão desse livro foi uma seguidora, e eu agradeço a ela até hoje, porque é um livro maravilhoso, que é o livro O Sexo Oculto do Dinheiro. Ela traz toda essa dimensão emocional, histórica e cultural do porquê que a mulher se relaciona com o dinheiro da forma como ela se relaciona. Então, por exemplo, eu tive uma aula essa semana, eu dei uma aula essa semana, e uma aluna relatou sobre a dificuldade de hoje ela lidar com o dinheiro. Por quê? Porque na infância e na adolescência dela, ela tem irmãos, ela era tratada por aquele pai como sendo, por ser mulher, ela recebeu uma educação mesmo de qualidade inferior, e os tratos dentro de casa com relação a dinheiro era diferente da forma como este pai tratava os outros 2 irmãos que são homens. Então, imagina só, e a Viviane vai me ajudar aqui, né, que é da área de psicoterapia, o quanto que
um jovem, uma criança, já sendo tratada em casa de uma forma diferenciada pelo adulto que ela tem como referência, colocando, inclusive, ela como menos capaz de lidar com o dinheiro. O que acontece com a gente quando a gente ouve o tempo inteiro que a gente não tem capacidade para algo, ou que a gente tem menos capacidade para algo, ou que nós, como mulheres, fomos educadas a conseguir um bom marido e cuidar dele e agradecer. O que era um bom marido? Um bom marido era uma pessoa de posses, né? Então, essa ideia do bom marido é um homem de posses, é um homem que conseguisse sustentar aquela casa. Então, para isso, eu precisava ser uma boa moça para conseguir este bom marido e daí em diante, inclusive, cuidar deste ambiente familiar, fazer coisas de mulheres. Existe uma lenda aí, eu não consegui ainda provar se isso é verdade ou não, porque eu não consegui uma fonte fidedigna para isso, mas eu já li esses textos em vários lugares na internet, onde diz, inclusive, do porquê que o bolso, né? Vamos pensar aqui numa calça, que hoje nós mulheres usamos calça, mas isso não foi sempre verdade. Houve uma época, não tão longínqua assim, que nós mulheres não podíamos usar calças. Então, naquela época em que a calça era para o homem, olha só o tamanho de um bolso de uma calça. O tamanho de um bolso de uma calça foi feito para guardar uma chave, foi feito para guardar dinheiro, foi feito para guardar um documento. E por que para a mulher, desde aquela época, que já não usava calça, tinham bolsas? Olha o tamanho da bolsa de uma mulher, principalmente considerando as bolsas lá de antigamente. A bolsa era feita daquele tamanho, de um tamanho maior, para quê? Para a mulher levar o lanche da criança, uma fralda, as mamadeiras, utensílios para casa, ou seja, qualquer coisa que essa mulher, quando saía, o que precisava ter ali de primeiros socorros, digamos assim, né? Então, até isso foi pensado para a mulher ser aquela que cuida, que olha da família no geral, e o homem, ele estando ali para prover. Hoje, a gente tem que ter cuidado de não entrar numa apologia de guerra aos sexos, né? Não é sobre isso. Do mesmo jeito que, em tese, essa mulher hoje, nesta sociedade, sofre por não ter tido uma ancestralidade, eu vou pegar aqui da ancestralidade mesmo, e não saber lidar com isso, e ter muitas crenças, ter medo, ter insegurança, ter vergonha, ter culpa, esse lado do homem também, possivelmente, não é tão simples como a gente imagina. Ele pode ter sido ancestralmente mais bem preparado, então esse homem, essa criança, esse menino, ele desde sempre era levado para já saber negociar, já saber lidar com dinheiro, mas esse homem, na sociedade atual, se ele perde essa grande função que ele sempre teve, o que sobra dele? Eu não sei se vocês conhecem, eu conheço alguns desses meninos por aí, que são meninos de 40 anos, meninos de 30 anos, meninos que já são adultos e que, por estarem relacionando com mulheres independentes, fortes, que já sabem o que querem, são homens que muitas vezes não sabem qual é o seu papel hoje, porque foi educado para que este papel masculino fosse o de prover, fosse o de tomar as decisões, fosse o de cuidar e de mandar ali numa casa. Então, eu trago aqui essa reflexão para a gente não entrar no lugar de guerra dos sexos, e sim de que esses dois papéis, hoje nós participamos dessa primeira geração, onde a gente não sabe se comportar, nem este homem como sendo aquele em que vai ter uma parceira, né? E aqui eu estou falando de um casamento hétero ou qualquer relação de homem e mulher que ele tenha, que pode ser de sociedade, que pode ser entre irmãos, e, né, mãe, filho, colegas de trabalho. Então, este homem que foi educado de um jeito, como é que ele se relaciona hoje nas várias ordens onde é para ser escutado, né? Eu estava de férias na Bahia em julho
alguém aí, algumas que estão comigo há um tempo, talvez acompanhou, e eu fui, né, à Bahia, onde meus pais moram, meus irmãos e etc. E meu pai contando o caso, um caso antigo de uma pessoa lá da minha cidade, daqueles típicos, né? Aqueles típicos machões, daqueles típicos homens bem machistas mesmo. E esse homem estava no supermercado, né? No mercado lá da época, isso antigamente, tá, gente? Essa história é antiga, ele só estava contando uma história antiga. E aí esse homem estava lá falando algumas coisas, contando algumas coisas, e alguém, né, entrou uma mulher na história e falou assim, não, mas eu não concordo com isso, né? Essa mulher se aventurou ali a dizer que não concorda e ia dar uma opinião. E ele, naquele momento, falou assim, de mulher eu nem ouço. Então, era muito claro a ideia daquela geração dos homens que, se é uma opinião vindo de uma mulher, mulher não tem opinião. Imagina este homem hoje, nessa sociedade, só vai apanhar, né? Apanhar muito de nós. Apanhar não literalmente, espero, mas apanhar e dizer, opa, estou deslocado aqui. Então, essa dimensão emocional, por mais que aconteça, e ela acontece, ela está revertida de todas as crenças relacionadas a quem provém este marido, a que não se sabe lidar com dinheiro. Quantas vezes, talvez, nós aqui já não ouvimos dizendo que a gente não sabe lidar com dinheiro? Gente, não são poucas as alunas que entram aqui na mentoria com esta dor, mulheres muito bem empregadas, mulheres que têm seu salário e dizem, Ariadne, uma dor que existe aqui é um casamento que já dura bastante tempo. Este homem com que eu casei é um homem muito bom, ele é um homem com caráter, ou seja, não é um filho da puta, mas é um homem que, de uma forma ali passivo-agressiva, vai me colocando à parte das decisões financeiras. E quando a fogueira esquenta, quando algo esquenta ali, aquele homem, de uma forma direta ou indireta, me diz, não, mas você não pode lidar com dinheiro porque você senão vai fazer besteira. Então, olha só o quanto que tem isso imbuído na nossa cabeça e a gente passa, de fato, a acreditar nessas coisas. A Viviane falou aqui, ó, esses modelos de referência são reproduzidos em todas as relações, de uma forma geral, né? Muito bem falado, porque quando a gente fala das relações, não são só relações amorosas e conjugais, são as relações em todas as espécies. Por isso que aqui esse autoconhecimento é fundamental e, inclusive, nesse lugar aqui de medo e insegurança, é hora de buscar mesmo aprendizado técnico para isso. Então, nós não recebemos essa educação dos nossos pais que possivelmente nossos irmãos receberam. Possivelmente. Né? Isso já não é tão verdade assim. Mas possivelmente esses irmãos receberam e a gente não. A gente saiu de casa com uma carta de alforria na mão, dizendo eu posso trabalhar, eu tenho CPF, eu posso abrir conta em banco, eu me formei, eu me pós-graduei, eu tenho pós-doutorado, eu sou uma fodona na minha área, mas a área de finanças é uma área de dor. Por quê? Porque quando eu saí de casa, entra na minha cabeça que era simplesmente óbvio cuidar do dinheiro. Quem aqui já não passou por isso de dizer cuidar do dinheiro e bem cuidar do dinheiro deveria ser óbvio. Ou seja, se eu passo a ter a minha carta de alforria para trabalhar e fazer o meu dinheiro, estudar, fazer meu dinheiro, ter independência e produzir meu dinheiro, por que eu não saberia cuidar do dinheiro? É óbvio que eu conheceria sobre dinheiro, né? E isso não é óbvio. Existem conhecimentos técnicos que precisam ser adquiridos. Então, nessa hora aqui do medo e insegurança, é hora sim de buscar ali educação financeira de uma forma formal. Buscar mesmo um acompanhamento de mentoria, um curso. Se você tiver esse mentor ao seu lado, tiver a sorte de ter esse mentor ou mentora ao seu lado, onde sejam pessoas que estão ali à sua disposição, um amigo, um chefe, uma mãe, uma colega de trabalho, ótimo. Se não, existem diversos bons profissionais sobre isso. Inclusive, estamos aí com inscrições abertas para a última turma da Oficina Lucre. Essa é a última turma que vai acontecer agora no início de setembro, ao vivo,
3 aulas ao vivo junto comigo e as mulheres, né, que forem se inscrever, voltadas para a organização e planejamento financeiro. Ariadne, eu sabendo fazer o meu processo de organização e planejamento financeiro, eu vou extirpar crenças, medo, insegurança, vergonha, culpa? Não, porque esse é um processo, como a bem Viviane falou, de autoconhecimento e ele é para sempre, né? Mas ter essa coisa da insegurança está muito voltada para o que eu faço? E quando a gente tem formalmente este conhecimento de como se organiza, de como se planeja, de como divide um orçamento, a gente passa a ter voz, inclusive dentro de casa. A Lu, né? Me parece que aqui é a Lu Salomé. Estou casada com um homem que tem muita dificuldade de se organizar e tomar decisões. Depois que ele teve uma doença séria, foi um susto imenso me sair e me dei conta, talvez, do quanto eu era dependente. É a história da gente descobrir as coisas, às vezes, pelo amor e às vezes pela dor. Talvez em processos desses de dores é que a gente começa a descobrir o quanto que a gente é dependente, às vezes financeiramente, às vezes nas decisões e muito mais emocionais, né? Então, aqui eu voto muito em participar de discussões e de trajetórias com grupos de mulheres, porque estes grupos de mulheres são grupos de cura, né? Eu vejo isso acontecer aqui todos os dias na mentoria. São mulheres que têm vidas muitas vezes diferentes e contextos diferentes, mas o que tá sem som? Me avisem se tá sem som. Alguém me conta se está sem som. Som normal, né? Tá normal? Tá ouvindo normalmente? Tá bom, então. Achei que eu tinha sido cortada pelo tio Zuki. Foi bom a Lu falar que tava sem som, pelo menos eu pedi aí a notícia de vocês. Boa noite, meu amor. Boa noite. Que beijo delícia que eu ganhei. Muito bom. Então, bora lá. Quando é que a gente trata dessa questão de dimensão emocional do dinheiro? Vocês imaginam que se a gente está falando aqui de dimensão emocional do dinheiro, isso não pode ser um fator de nos colocar em dificuldade em fazer dinheiro? Bora pegar aqui os casos de vocês aqui que são empresárias, que são profissionais liberais, que estão autônomas, imaginando situações de empresárias. Cara, eu tenho uma loja, eu tenho um comércio, eu tenho uma prestação de serviços que é excelente. Boa noite, princesa. Uma prestação de serviços que é excelente, qualidade é excelente, eu entrego o meu resultado com excelência, mas se eu estiver com questões emocionais com relação ao dinheiro, de aceitação, eu não sei se alguém já se deparou aqui com uma coisa que acontece muito, 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 que é, e se der certo? Eu tenho aquele pequeno botequinho, aquela questão ali bem pequena, aquele comérciozinho pequeno, e aí eu começo a trabalhar a minha dimensão emocional com dinheiro, começo a tecnicamente ter mais cursos, mais capacidade, o negócio começa a crescer, o negócio começa a faturar mais e eu vou lá e travo. E eu consigo travar aquele negócio. Inconscientemente, eu tenho medo de que dê certo. A gente tem muito medo de que dê certo. Quem aqui já viveu uma fase muito feliz na vida? Um momento, essa fase pode ter sido de 5 anos ou pode ter sido de uma semana. Mas viver aquele momento muito feliz na vida, e quem é que nos já apareceu na cabeça aquela vozinha que disse assim, isso aqui tá muito bom para ser verdade. Que horas é que uma merda vai acontecer aqui? Quem é que não já viveu isso?
De quando tudo está muito bom, achar isso esquisito e já ficar ali naquele pensamento de que alguma merda pode acontecer. A gente vai sendo traída pelas desgraças que a gente vai mesmo contando pra gente. Parece que começar a dar certo num relacionamento te traz desconfiança. Meu Deus, isso aqui tá bom demais, como é que é isso? Começar a dar certo na produção do dinheiro, e aí, será que eu sou capaz de lidar com isso? Começa a dar certo nos meus relacionamentos no geral, na minha gestão da minha casa, no meu cuidado com o meu corpo, quando tudo vai dando certo, será se não tem uma vozinha aqui na nossa cabeça que vem aqui e diz, alguma treta vai acontecer. Isso precisa ser cuidado dia e noite. Uma amiga minha, querida, linda Beth, que está aqui na live, ela diz isso, né? A nossa mente não sabe o que é, ela não sabe distinguir o real do imaginário. Se eu penso, é real. A partir do momento que eu começo a pensar que eu não sou capaz, que eu não vou dar conta, que esse dinheiro aqui pode me trazer problemas, que quem tem dinheiro e quem produz e quem tem comércio grande, a família vai me abandonar. Tem gente que tem apego, e tem gente, vários de nós, que tem apego a estar com dificuldades, porque é através dessa dificuldade que eu consigo a atenção daquela pessoa que eu amo. É através de eu, filha, com dificuldade, que eu vou ter a atenção dos meus pais, que em algum momento eu senti que eles não me davam atenção. E isso está na ordem do inconsciente, amores. Muitas vezes a gente está apegada a estar naquela situação, daquela loja, daquele comércio, muito mais porque existem os ganhos acessórios na dor. As terapeutas, as psicólogas, as psicoterapeutas me ajudam aqui se eu estiver falando besteira. Talvez aí na clínica de vocês isso fique bem evidente. E aqui precisa sim, eu sou daquelas que voto em que todo bom processo de educação financeira tem que caminhar com um bom processo de acompanhamento terapêutico. Ambos juntos vão fazer com que nessa educação financeira você receba orientação, ferramentas e direcionamentos para ganhar segurança diante das suas decisões, e o acompanhamento terapêutico vai te abrindo um leque sobre aquela coisa de olhar no espelho e dizer, opa, eu sou merecedora, opa, eu dou conta, opa, eu não preciso ficar agarrada aqui nos meus ganhos secundários, né, Viviane? Eu não preciso me agarrar aos ganhos secundários para poder receber amor e receber atenção. Mas vocês entendem que são duas áreas, que são dois... É um erro vir para um profissional de educação financeira para tapar esses buracos de crenças, medo, que ele não vai alcançar, do mesmo jeito que questões financeiras está completamente equivocado tratar somente em terapia lá, porque lá vai chegar só até um determinado ponto. A junção dessas duas coisas são incríveis, né? Utilizando outra linguagem, existe um prazer negativo. Olha que louco, eu não sabia de prazer negativo. Me pareceu até ser uma coisa contrária à outra, né? Olha, prazer negativo. Vou anotar isso aqui, viu, Viviane? Quero saber sobre isso aqui. Bom, então essa é uma das dimensões. Então, para você que tem uma impressora de dinheiro, qual é essa história, aliás, de impressora de dinheiro? Impressora do dinheiro é o seguinte, se alguém aqui, funcionário público, se alguém aqui é funcionário de uma empresa particular, ou seja, um CLT lá, ele vai trabalhar, ele vai dar o melhor dele, ele vai fazer o que é da tua obrigação e naquela data fixa ele vai receber lá aquela grana. E é aquela mesma grana, a não ser naqueles momentos que tem um aumento, um reajuste, ou naquele momento em que ele vai para um outro cargo, que aqui entra a dimensão emocional do dinheiro. Porque tem gente que está estagnado na carreira,
não querendo estar, porque não tem nada errado em continuar na mesma função para o resto da vida, não tem absolutamente nada errado. Aqui me faz feliz, esse rendimento me faz feliz, eu me sinto em evolução neste lugar, está tudo bem. Mas diferente é aquela pessoa que diz, eu me sinto estagnada, eu quero para um outro lugar. Olha o quanto da dimensão emocional do dinheiro não traz para aquilo. Porque aquela pessoa ela vai ter um novo rendimento, ela vai ter novas responsabilidades, ela vai ser alçada a lugares que são lugares desconhecidos daquele anterior. E aí trava e entra muito nesse lugar de crença, medo, insegurança, vergonha, culpa. E aí eu entro nesse ganho secundário de sempre. Quem tem uma loja, quem tem um consultório, quem tem uma possibilidade do ganho ser variável, na minha concepção, tem uma impressora de dinheiro em casa que você não sabe usar. Por quê? Ariadne, é fácil, é difícil? Aqui a gente não está adjetivando, a gente não está mensurando o quanto que é. Mas eu posso ligar aquela impressora de dinheiro e aquela impressora de dinheiro faz funcionar. Se a Viviane aqui, que é terapeuta, ela tem uma renda razoavelmente ali na faixa dos 10 mil no mês, varia um pouco para cima, varia um pouco para baixo, mas ela tem ali uma renda na faixa de 10 mil, que é a quantidade lá dos trabalhos que ela faz, dos pacientes que ela tem. Se a Viviane, por qualquer motivo, disser assim, vou fazer aqui algum movimento para a minha renda ir para 13 mil, ou seja, eu quero 3 mil a mais. A Viviane tem possibilidades que essa pessoa da renda fixa não tem. Essa Viviane, ela pode, sei lá, colocar uma palestra da área dela, ela pode abrir uma turma de um curso, a Viviane pode aumentar a quantidade de pacientes, a Viviane pode aumentar o preço da hora dela lá da terapia, está mais na mão dela do que quem está ali com sua renda fixa. Então, eu chamo de impressora de dinheiro porque, através desse trabalho inteligente, que não necessariamente é aumento de esforço, mas como é que com esse trabalho eu consigo aumentar meus rendimentos gastando menos esforço. É uma lida aqui, é uma aula que um dia a gente pode trazer aqui um pouco para isso, tá? Próxima dimensão que eu trouxe são as barreiras culturais e sociais. E a gente já falou um pouco sobre elas, né? Óbvio que nesse nosso mundo de fazer dinheiro no universo feminino, e nessa possibilidade da gente ser dona do nosso próprio nariz, do nosso próprio negócio, é uma chuva de possibilidade aqui de barreiras culturais e sociais. E eu trouxe algumas que, primeiro, tem a expectativa de gênero, então isso é de mulher e isso é de homem. Isso é trabalho para mulher, isso é trabalho de homem. Essa é uma obrigação de mulher, essa é uma obrigação de homem. Então, tem já, e inclusive, eu arrisco a dizer que nós somos machistas, nós mulheres somos machistas em recuperação. Porque a questão do machismo não está só no homem, tá? Não está só no outro. A gente quer ali as nossas condições iguais, mas nós somos muito, muito ferrenhas quando a gente está julgando aquela outra mulher, ou julgando, inclusive, nossas filhas e nossos filhos. Como é que é o teu comportamento com os teus filhos? Você faz essa distinção de gênero dentro da tua casa? Se você tem meninos e meninos dentro da tua casa? Então, esse machismo estrutural, ele também está dentro da gente e ele precisa entrar nesse lugar de recuperação, porque senão a sociedade, de fato, não vai para um outro lugar. A questão da comparação, né? A comparação é um treco louco. E aqui, pensando aqui, hoje à tarde eu saí com minha turma aqui de casa para alguns programas aí de lazer e etc. E a gente foi para uma pista de skate. A minha mais velha, né, ganhou um skate do padrinho e tal, tá próximo do aniversário dela, e a gente foi para essa pista de skate para ela se aventurar lá, ela tá começando a aprender e tal. Então a gente chegou num horário em que tava ela mais 2 crianças menores que ela, e ela tava lá nadando de braçada, né? Mesmo ela aprendendo ainda os primeiros movimentos dela, era ela que era a mais velha, era ela que sabia um pouco mais, ela fez, aconteceu e tal.
Daqui a pouco chegou um moço mais velho, e o moço, além de ser mais velho, o moço já era formado na escola lá dos patins. O menino fazia muitas manobras, subia, fazia pirueta, fazia miséria o moço lá. Aí daqui a pouco vem minha filha e diz assim, nossa, encheu, né? Aí a minha namorada que estava junto falou assim, só chegou um rapaz. Aí ela falou assim, aí ela revelou, né? Ele falou assim, só que aí olha só o quanto que ele faz muito mais, ele rodopia, ele pula, ele vai, ele faz meio mundo de coisa, e eu fico olhando aquilo e diz, nossa, não faço nada, né? Então, a lógica de comparação dela foi para um outro lugar. O que estava acontecendo com ela ali, né? Esse segundo ponto da comparação social. A gente tem que ter muito cuidado e nos governar muito nesse lugar de olhar onde estamos e comparar se colocando menor. E no momento de se colocar menor, aquilo ser problema, aquilo me diminuir. E foi onde a gente tentou conversar um pouco com ela de dizer, para você melhorar no skate, invariavelmente você vai ter que brincar com outras pessoas ou visualizando ali outras pessoas que são melhores que você até para te inspirar, para te ensinar, para te impulsionar. Como é que a gente cresce, né? A gente cresce não é sentando na mesa, você sendo a mais sabida e a mais importante. Você cresce sentando na mesa sendo a piorzinha. E aqui não é a piorzinha de ser humano, é piorzinha de dizer, meu, olhando esses caras, olhando essas mulheres aqui nessa mesa, eu preciso estudar muito. Olha só o que ele falou, olha só onde é que ele esteve, olha só tal. Mas entende que a forma como a gente se coloca como o pior da mesa pode ser com o coração de estudante, se colocar nesse lugar de coração de estudante e dizer, poxa, eu estou aqui numa pista de skate com alguém que sabe muito mais que eu e aqui vai ser uma oportunidade de crescimento. Ou a gente pode se colocar na mesa para a comparação social, que rede social faz muito bem isso aí, da gente olhar a rede social e achar que nossa vida está uma merda, né? Então, essas barreiras culturais e sociais, eu não vejo que num curto, médio prazo isso vá melhorar. Em termos da gente ter 1001 formas de se colocar sempre insuficiente. Por isso que tem que ser muito mais um trabalho individual de, entrando nessa pista de skate, o que é que eu resolvo de colocar para mim como significado. Terceiro ponto é a priorização das outras áreas. E essa priorização não é não só porque a gente prefere priorizar. Quem é aqui, mulher, que não está trabalhando e chega em casa, tem que dar conta de toda a higiene da casa, de todo o funcionamento de alimentação, de todo o funcionamento de rotina de filhos, inclusive até do cônjuge, muitas vezes. E que alguém aqui já ouviu falar da economia do cuidado? Tem um trecho que tem uma área importante de se cuidar, tem muita gente que estuda sobre essa economia do cuidado, do quanto que a economia do cuidado custa caro para uma mulher. Custa caro em termos de gastar muito tempo, de gastar muita energia de vida dela, e por não ser remunerado, porque não é remunerado, e o quanto que a gente, estando nesse lugar, precisa compensar profissionalmente falando, e essa balança não vai fechar. Essa balança não fecha. Quando eu chego em casa, ao invés de ser lugar de descanso, é meu segundo ou terceiro tempo de trabalho. E isso socialmente não está igualitário. Para o homem, isso não acontece do mesmo jeito, né? Então, essa mulher que está aí, profissional liberal, essa mulher que está aí, empresária, e dizendo, nossa, eu tenho um belo de um consultório, eu poderia estar fazendo muito dinheiro e não estou. Um dos vieses que eu trago aqui tem essas barreiras culturais e sociais. Por quê? Porque para a gente fazer dinheiro, a gente precisa ter um campo de criatividade sendo alimentado. A gente precisa ter um campo de descanso, de ócio criativo sendo alimentado. E quando a gente não tem condição para isso, porque vamos dormir completamente cansadas, exaustas, e chega final de semana e o looping continua,
Se eu entro nesse lugar, dificilmente eu consigo colocar em potência máxima tudo aquilo que tecnicamente eu sei para aplicar no meu trabalho e fazer mais dinheiro. Gente, eu tô falando besteira ou tá fazendo sentido até agora? Eu trouxe o segundo viés, tá? Me contem se isso está sendo comunicado para vocês na realidade, nua e crua, dentro da casa de vocês, e a casa onde vocês moram, é a casa interna. Até aqui, vocês acreditam que estes pontos, eles fazem uma diferença para a produção do dinheiro e para a expectativa de melhoria financeira e de carreira? Acham que não, ou eu estou caminhando por uns lugares aí esquisitos? Me façam saber se tem alguém do outro lado. Lembrando que essa live ela ficará salva no meu feed, inclusive para você reassistir, inclusive para você enviar para uma mulher que você diga, ela precisa ouvir sobre isso aqui, porque pode ajudar a esclarecer alguns pontos, para você salvar para amanhã ou depois também ser fonte de consulta, tá? Maura, fez muito sentido, me descreveu completamente. Maura está comigo no grupo de estudos, né, Maura? A gente tem falado sobre alguns pontos desses aí, que eu acho que tem sido, né, tá jogando bem a favor do que estamos trazendo hoje. A Andréa fez sentido demais, sentido total. Bia, boa noite, querida, não vi que você entrou, que bom que você está aqui, muito bom, muito bom, muito bom. Bora para o terceiro ponto? O terceiro ponto vai levar aqui para algumas coisas de ordem mais técnica, né? De ordem mais externa, digamos assim. É claro que tudo começa dentro, né? Tudo começa dentro, mas a gente vai falar agora de alguns pontos que eu quis trazer aqui para a gente colocar um holofote maior. Habilidade de negociação e marketing. E aqui já entra um ponto. Vocês imaginam que alguém que tenha habilidade de negociação e marketing é alguém que já nasceu com esta habilidade, ou esta habilidade foi desenvolvida? Né? Bacana que você está aqui desde o início, mudou o celular. Bacana. Habilidade de negociação e marketing. E aqui eu vou colocar até vendas no meio disso, né? Quantas de vocês não falaram, Adine, eu não sei vender, eu odeio vender, eu odeio vendedor, eu não quero vender porque parece que eu estou enganando, negociar, parece que eu só estou querendo ganhar vantagem, marketing, isso é só uma coisa que é feita para poder fazer a gente tomar decisões sem pensar. Olha só o quanto de crença maluca que a gente pode colocar com relação a negociação, marketing e vendas. Se eu começo a pensar sobre isso em negociação, em marketing e vendas, como é que eu vou, de fato, desenvolver habilidade nisso? Tudo começa dentro. Eu odeio falar em público, não sei falar em público, é uma dificuldade. Bora desenvolver essa habilidade? Bora. Só que na hora de desenvolver essa habilidade, vai lutar com questões de ordens internas, de medo de rejeição, de medo de crítica, de medo de estar com todos os holofotes ligados. Como é que eu vou... E outra coisa, lembra que eu falei sobre o machismo estrutural e, inclusive, esse machismo que está dentro de nós, mulheres? Quantas vezes nós não fomos sacanas com nós mesmas, outras mulheres, quando a gente via uma mulher fazendo bem um processo de negociação, de marketing, de vendas, e a gente colocou alguns adjetivos não tão legais para ela. E aqui eu quero contar uma coisa que aconteceu, abrir uma situação pessoal que aconteceu há alguns anos, e eu não me orgulho nadinha, mas foi através, muito possivelmente, daquele acontecimento que eu me dei conta do que acontecia aqui dentro da minha cabeça com relação a esse assunto, e aí por me trazer a consciência que eu fui trabalhar com isso. Alguns de vocês sabem que eu trabalhei durante
muitos anos em banco, foram 14 anos, 11 desses anos como gerente de agência, né, gerente geral de agência. E nestes 11 anos como gerente geral de agência, eu era chamada, convocada, convidada a participar, assim como os outros colegas da mesma função, de eventos corporativos, né? Então, ia participar de congressos, de cursos, viajava para poder participar dessas coisas, junto com diretoria, e a gente assistia palestras e etc e tal. Uma vez eu estava em Brasília. Eu estava em Brasília num evento, esse evento era de duração de 3 dias, então ficamos hospedados lá e tal. E existia ali, ora palestras do próprio corpo diretor do banco, ora de convidados externos, palestrantes externos e tal. E aí, naquele momento, estava lá, palestras rolando e etc. E vamos. Em determinado momento, chegou uma diretora do banco, uma mulher, né, diretora do banco, e ela, né, falaram dela, fulano de tal, que vai falar de tal área e etc. Todo mundo aplaudiu, não sei o quê. E a mulher estava lá com o microfone dela e com uma tela de suporte para passar os slides. E aí ela foi, deu boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, se apresentou e etc. Naquele exato segundo, eu olhei para aquela mulher e digo, nossa, que palestra que vai ser chata. Agora, quem adivinha o que é que aconteceu nos primeiros segundos da fala dela, que tem a ver com esse nosso contexto de machismo? Quem adivinha o que aconteceu na minha cabeça para eu ter concluído isso? Ganha uma moeda quem acertar. É fácil, gente. É fácil. Pega o contexto da nossa conversa aqui, que é sobre machismo, que inclusive machismo dentro da nossa cabeça de mulher mesmo, e aí aquela mulher sobe no palco, fala as primeirinhas palavras dela, na hora que ela falou as primeiras palavrinhas dela, eu fui lá e já matei a mulher, né? Já disse, vixe, que palestra desse chata, nossa, que saco. Naquela época não tinha rede social como agora, não tinha os WhatsApp, os Instagram do jeito que é agora, senão eu acho que eu ia ficar a palestra da mulher inteira vendo rede social, né? Como não tinha, já tinha alguma coisa, mas não era tão como hoje, como não tinha, eu fui obrigada a de fato prestar atenção, e enquanto eu estava prestando atenção nela, foi que eu tomei consciência da merda que eu tinha feito, da merda aqui dentro da minha cabeça. Ninguém vai adivinhar. Ninguém vai adivinhar. A mulher, ela entrou no palco. Ai, que eu tenho até vergonha de contar. Eu acho que eu me arrependi de ter falado que eu ia contar essa história. Mas eu acho que isso pode ser incentivo para muitas de nós que passam por isso. A mulher, ela era doce. A mulher tinha uma voz gentil. A mulher era toda fofinha, né? Ela era bem feminina no sentido de ser doce, de ser delicada. E aí ela deu boa noite com a vozinha mansinha. E era o jeito dela, porque ela era daquele jeito, e a palestra inteira dela foi super delicada e etc. E a palestra, inclusive, foi boa. Mas o que aconteceu? Ali quebrou uma sequência de ou homens falando, ou mulheres, eu não sei se o termo vai ser esse, me ajudem, mulheres masculinizadas na fala, masculinizadas nesse sentido, mulheres pronto, melhorei, energia masculina mais forte, tá? A gente sabe que tem a energia feminina e a energia masculina que não tem a ver com gênero. Todos nós temos energia feminina e energia masculina, e as mulheres que até então tinham subido naquele palco eram mulheres com energia masculina muito forte, de ser dura, de ser isso, que é o jeito que, inclusive, eu fui forjada, eu fui moldada. Para eu ter voz ali na função que eu tinha, no cargo que eu tinha, eu aprendi, inclusive, nos momentos em que eu estava fazendo minhas palestras, fazendo minhas exposições, gerindo equipes, naturalmente a minha energia masculina era muito mais forte. E quando aquela mulher toda delicada subiu no palco para falar, naquele momento entra o machismo mesmo de achar que aquilo ali não ia ser importante. Porque aquela mulher, ela estava de um jeito completamente diferente do que eu estava acostumada a ver.
Quando eu me dei conta daquilo, que foi na própria palestra, sabe quando o rosto da gente enrubesce? Sabe quando você esquenta assim? Eu disse, gente, como assim? Logo eu que luto tanto por isso, logo eu que estou num banco onde os cargos de gestão são 99% preenchidos por homens, eu que levanto tanto essa bandeira da gente ter salários iguais, da gente ter nossos espaços. Então, eu fui me dando conta do que aconteceu na minha mente. E como eu já sabia que tudo inicia na mente, eu imagino que até então devo ter cometido atrocidades no meu comportamento, mesmo sem pensar, porque estava na ordem do inconsciente. Então, quando a gente fala aqui de habilidade de negociação, marketing, vendas, a gente está muito voltado para aquele lugar que a gente já aprendeu, que é da força, do bruto, da enganação, da manipulação. Existe um jeito que você pode conduzir o teu consultório, a tua loja, o teu departamento, inclusive, que você gere, de um jeito que não precisa ser necessariamente com energia masculina, que não é errada. Não existe energia errada e energia certa. Só que nós fizemos relação de uma coisa com a outra e aí vai contra a essência. Então, aqui entra lugares que, por exemplo, a gente nunca parou para pensar, que tem a ver com essa comunicação. E essa comunicação assertiva não é só sobre fazer um curso de oratória, tem a ver com como é que eu expresso aquilo que eu quero expressar e receber aquilo que eu desejo receber. E um dos livros que eu acho mais espetaculares sobre comunicação assertiva que existem, mesmo ele não sendo de comunicação, é O Príncipe de Maquiavel. O Príncipe de Maquiavel é uma obra-prima sobre comunicação. Só que é sobre aquilo, né? É dose. Se eu pego todo o ensinamento do Maquiavel lá no Príncipe, eu posso pegar aquela dose e transformar em remédio, e eu posso pegar aquela mesma dose, mudar um pouquinho e transformar em veneno. Quando a gente ouve que algo é maquiavélico, e o maquiavélico vem do Maquiavel, e o Maquiavel, em função desta obra dele chamada O Príncipe, quando a gente fala que algo é maquiavélico, a gente está falando que é algo vindo dos anjinhos de Deus? Não. Olha só que maluco. Quando a gente fala que algo é maquiavélico, a gente está colocando um sentido negativo nisso. Então, essa habilidade de negociação e marketing, que tem a ver com essa comunicação, quantas de nós não temos uma dificuldade em passar para o outro, marido, filhos, sócios, colegas de trabalho, funcionários, clientes, aquilo que a gente quer. Quantas vezes a gente diz, mas não foi isso que eu disse, ou a pessoa não está entendendo. Quem estudou o mínimo de comunicação sabe que a obrigação ali de se fazer entender é de quem comunica. Quem comunica é que tem a obrigação de se fazer entender. O próprio marketing pessoal, qual é a tua dificuldade em se fazer vender? Para não soar arrogante e para não se desvalorizar. O terceiro item tem a ver com a dificuldade, inclusive, de eu valorizar os meus serviços e ter dificuldade em colocar preço naquilo que eu vendo, que é meu serviço e que é meu produto. Quem aqui não é profissional liberal e empresário que vende esse mouse não porque colocou preço nele, mas porque está com referência somente de mercado? Eu soube aqui que as lojas vendem ele a 10, eu vou vender ele a 10. Ou a 9,90, ou a 10,30. A referência de mercado é um dos componentes de precificação. Mas a gente pega, né, isso aqui e simplesmente replica. A gente não vê se, por exemplo, eu estou instalada numa região que precisa ter um preço diferenciado. Que a minha estrutura de prédio, tendo estacionamento, tendo elevador, ou quem sabe tendo um cafezinho lá fora.
o que é que está agregando no teu serviço ou não que tem que fazer diferença no teu preço, porque aquele cliente ele vai receber todo aquele pacote. O que é que está por trás disso? O que está por trás disso, muito possivelmente, é a própria autovalorização. Essa autovalorização precisa ser olhada. Aqui também, na minha concepção, tem 2 lugares para serem cuidados. Tem o cuidado pessoal, através lá da nossa queridíssima terapia, aleluia, irmão, que inventou terapia, análise e tal, então precisa ser cuidado nesse lugar, de se sentir merecedora, capaz de ter aquilo, e existe o apoio técnico de alguém. Então, é colocar no teu consultório um prestador de serviço, um profissional, um mentor, que vai te ajudar a olhar para aquilo enquanto negócio. Quantas de vocês não têm negócios que estão misturados com a vida pessoal? Eu recebo vocês aqui sabendo que as contas estão todas misturadas. Ariadne, as contas da minha empresa estão misturadas com as contas da minha vida pessoal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não se está tratando o negócio como negócio. Não é só por uma imposição contábil, não, né, Maura? Maura, contadora, está aqui para me ajudar nisso. Não é só uma questão de imposição contábil, que contabilmente a Maura vai te cobrar ali as notas fiscais, o quanto pagou de escola, de forma separada, para que no final do ano, começo do outro ano, a Maura vá lá, faça declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, declaração de imposto física. Não é só uma obrigação contábil da Receita Federal, porque é lei. A gente está falando em tratar o negócio como negócio. A partir do momento que eu olho o meu negócio como negócio, como eu vou vestida? Como eu falo? Como eu me apresento? Como é que está sendo este negócio? Está sendo tratado como negócio ou está sendo como quintal de casa? A gestão financeira e de planejamento, né, que é a minha área. E a gente já falou esse ponto aqui, eu vou falar de uma forma mais breve, porque a gente já veio abordando ele dos outros itens, que é a própria separação mesmo. Enquanto impressora de dinheiro instalada na minha casa, eu preciso fazer bem feita essa gestão financeira e esse planejamento, tanto do meu negócio quanto o da minha vida pessoal. Então, como é que está esse orçamento? Ou você é daquelas que diz, não, o negócio está aberto. Aí, eu tive uma aluna, e eu já contei esse caso algumas vezes, ela é fisioterapeuta, e ela tinha um quarto, uma sala alugada perto da casa dela, e que nessa sala alugada ela recebia os clientes para fazer lá as fisioterapias, né? Ora em grupo, ora individual. E lá nessa sala tinha um móvel, que ela tinha uma gaveta nesse móvel. E ela, quando chegou para mim, ela falou assim, Ariadne, chega um paciente e paga lá uma sessão. Aí eu pego aquele dinheiro e coloco dentro daquela gaveta. Aí chega o outro paciente que paga a mensalidade, porque dependendo do acordo é a mensalidade. Aí ele pegava aquele dinheiro e colocava também dentro da gaveta. Mais tarde, meu marido chegava e dizia, eu estou precisando pegar dinheiro aqui para o açougue. Aí abria aquela gaveta, tirava e colocava lá para o açougue. Aí ela dizia, hoje é dia da manicure, então esse horário aqui eu já reservei para manicure. Abria a gaveta, pegava o dinheiro da manicure e ela ia para a manicure. Ela olhou para mim e disse assim, eu não tenho nenhuma noção do quanto que eu faço de dinheiro. Absolutamente nenhuma noção de quanto é que entra de dinheiro. O que eu sei é que entra muito dinheiro, sai muito dinheiro, e eu não sei se é dentro da minha casa que a gente está gastando demais, ou se é dentro aqui do negócio que eu estou cobrando de menos, ou de mais, ou de nada. Não tinha referência nenhuma. Então, gente, disciplina é liberdade, né? Organização é liberdade, planejamento é liberdade, ter um bom orçamento é liberdade. Partindo de onde? Partindo do princípio de que eu preciso dividir, porque são duas coisas. Ah, mas é muito trabalho. Ah, mas aí foi você que escolheu ter um negócio. Né? Foi você que escolheu ter um negócio. A partir do momento que você escolheu ter um negócio, são 2 orçamentos, são 2 organizações, são 2 lidas diferentes.
A partir desse momento é fazer essa divisão. Ariadne, eu não sei. E é isso mesmo, não sabe, não aprendemos. Eu já contei essa história 1000 vezes para vocês, que eu só fui aprender sobre isso já gerente geral de banco, endividada que estava. Ou seja, a Ariadne já formada, já com pós-graduação, já casada, gestora de um banco, que ainda é mercado financeiro, para que a vergonha seja maior. Essa pessoa é gestora de uma agência financeira e não sabia disso, ficou endividada por completa falta de organização. Então, a gente não tem mesmo obrigação. Só que tem essa teimosa do outro lado que diz, eu vou aprender. E não vai aprender, sabe por quê? Porque para aprender sozinha, como lá atrás eu aprendi sozinha, eu suei sangue. E eu suei sangue porque não tinha YouTube, eu suei sangue porque eu estava lá no interior da Bahia e não tinha profissionais que me ajudassem. Eu suei sangue porque não tem marido rico e não tem pai de herança. Eu suei sangue porque os livros daquela época eram livros complicados para entender sobre o assunto. Mas eu olhei para aquilo e digo assim, ou eu faço isso ou eu vou ser demitida. Porque eu vou entrar numa salada aqui pior do que essa e vou ser demitida. Então foi na dor, foi no desespero. Aí vai lá, traduz aquele monte de coisa. Aí eu tive que aprender sozinha. Hoje, mais não. E aí quem ainda está na teimosia de querer aprender sozinha, entra naquela de entrar no YouTube, que tem sim, tem, dá para aprender sozinha. Tem muita coisa de qualidade na internet. Mas você tem a consistência e a disciplina para sozinha ir lá fazer, a gente não tem nem tempo para poder passar um hidratante nas pernas, que tá tudo cascuda. Imagina fazer isso sozinho. Então, esse lugar aqui é um lugar de não deixe isso para depois, gente. Isso é muito sério. Isso mexe com autoestima, isso acaba com casamentos, isso desgraça a criação de filhos, isso faz perder emprego, isso faz falir empresas. Isso é um assunto mais sério do que a gente possa imaginar. Então, gestão financeira e de planejamento tem uma relação direta do porquê que você não está fazendo mais dinheiro, porque o teu processo de organização, planejamento e investimento está cagado. Exatamente assim. O último ponto aqui, aí é o ponto que a gente já conhece, já vem falando e que eu acho que é o ponto que permeia toda a discussão, que é o nosso desenvolvimento pessoal. A Viviane falou isso aqui mais cedo. Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, né? É cuidar dessa mentalidade, e essa mentalidade não é só ler um livro, não é só fazer um curso de mindset. Essa mentalidade é o que você tem colocado para dentro da tua cabeça? Quais pensamentos você está nutrindo? Com quais pessoas você tem se relacionado? As pessoas das quais você convive 24 horas por dia, em especial as 5 mais, são aquelas pessoas pessimistas que só reclamam da vida? Naturalmente a tua mentalidade está precisando de um check-up urgente. Networking tem feito isso, e esse nome, para mim, pelo menos, causa ojeriza, que esses termos em inglês aportuguesado me dá um desespero. Aqui nada mais é de crie uma boa esteira de relacionamento. Crie uma boa esteira de relacionamento. Ah, eu não sei fazer isso. Aprende a fazer isso. Se coloca no meio das pessoas. E esteira de relacionamento não é para ser vampiro. De ir lá, fuga quando você precisa e volta. Relacionamento, network, esteira de relacionamento significa troca. Você sabe trocar? Você sabe fazer as trocas? Você sabe dar e você sabe receber? Muitas de nós sabem dar e um monte. A gente vai lá dar, a gente ensina, a gente oferece, a gente dá a mão. Mas na hora de receber a gente tem dificuldade. E desenvolvimento contínuo é forever. O O ficou aqui pro lado de cá, porque eu errei. Mas aqui é desenvolvimento contínuo. Quem aqui não conhece uma empresária que é aquela terapeuta de antigamente, sabe? Que é com aquela mesma fala, daquele mesmo jeito. Quem aqui não é uma dona de loja que atende do mesmo jeito, o balcão é do mesmo jeito, Gente, pelo amor de Deus, é assim, mas eu não gosto dessas modernidades de hoje. Então morre. Porque a modernidade de hoje existe, a modernidade de hoje é um tempo mais inclusive líquido, as relações são mais líquidas. O teu negócio está olhando para esse lugar?
de acompanhar, inclusive, essa modernidade, eu sei que, de fato, é muita coisa para olhar. Eu sei que, talvez, em algum momento, você me ouvindo, possa ficar com aquela impressão de dizer, ixi, Maria, tô ruim para tudo, vou ter que tomar conta de tudo. Não vai ter que tomar conta de tudo, não, mas de várias coisas que a gente conversou aqui, muito possivelmente sim. Destes pontos que eu falei aqui para você, qual deles talvez te chame mais atenção e você diz, isso aqui tem relação direta com a minha dificuldade em fazer dinheiro? Elege um desses pontos, procura ajuda nele, trabalha nele. Se for um ponto relacionado a organização e planejamento financeiro, a Oficina Lucre está aí com inscrições abertas, a última turma, que tanto pode entrar profissional liberal, quanto funcionário público, quanto empresário. Se for de ordem muito mais psicológica, tem terapeutas, psicanalistas, psicólogos que vão ali, acredito que vocês tenham acesso a isso. Se for de ordem de um acompanhamento mais profundo, de olhar para essa empresa no sentido de gestão contábil, gente, a ajuda que existe hoje, ela está num lugar muito maior do que já esteve antigamente. Então, acho que falta um pouco a gente parar, respirar e pensar o seguinte, todas essas coisas eu não vou conseguir resolver de uma hora para outra. Mas um desses pontos, essa semana, eu vou colocar uma ação. Eu vou procurar essa ajuda, eu vou buscar essa informação, eu vou tomar essa atitude, eu vou cuidar e olhar para isso aqui. Porque, sim, existe uma impressora de dinheiro nas nossas casas à nossa disposição. A questão está muito mais voltada ao cabo que liga a gente a essa impressora. Então, dá uma cuidada aí nesse cabo, porque eu acredito que, começando a usar ela de uma forma melhor, a gente pode ter um trabalho mais fluido, mais descansado e fazer com que o dinheiro, que é energia, dinheiro é energia, e por ser energia ele tem que circular. Então, por ele ser energia, a partir do momento que eu balizo a minha energia, que eu dou uma equalizada na minha energia, o dinheiro vai sendo consequência disso. Tá bom? Me contem o que é que vocês acharam deste nosso papo, né? De hoje. É isso aí, Viviane, a gente tem uma impressora de dinheiro. Toda vez que você faltar aqui uns 10 reais para um boleto seu, você vai pensar, rapaz, eu não estou usando minha impressora de dinheiro do jeito que eu posso. E aí vamos pensar aqui de que jeito é que a gente coloca ela para funcionar. Me contem como é que foi a experiência desse papo de hoje. O que vocês trouxeram aí de, né, estalos, coisas importantes aí que deva ter falado, ou então foi uma bosta, nossa, que encontro ruim do caralho foi esse, mas mesmo assim, ruim, eu tô aqui no final dele para te dizer que não prestou. Adoro. A gente vai estar aqui de novo no próximo domingo com outro tema, e este outro tema também elegido por vocês. Então, quem ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, finalizando aqui a live, entra lá na minha bio, entra no grupo, é um grupo silenciado, gratuito, onde além de receber alguns conteúdos exclusivos, vocês têm, todo final do mês, a possibilidade de estar comigo numa sala do Zoom para a gente pensar nos temas. Então, agora, no final de agosto, a gente vai ter esse encontro no Zoom, só para quem está no grupo do WhatsApp, para a gente elencar os temas para setembro, tá? Então, é uma oportunidade da gente pensar em temas que sejam mais aí de vontade de vocês. Ora, eu vou trazer temas que são mais do campo da psicologia financeira, das finanças comportamentais. Ora, a gente traz temas mais técnicos de como ensinar algo, como fazer algo. Mas o meu termômetro sempre vai ser vocês que têm que ir lá e pedir o tema. Beleza? Silvia, querida, diz que adorou a live. Um beijo para você. Souza Santana Moraes entrou. Boa noite. Maura, amei. Até mais. Sempre muito pertinentes seus conteúdos. Que linda. Obrigada, querida. Viviane, um beijo para você. Cissa, que está entrando. Milena, em suma, um beijo para todas vocês. Uma boa noite. Que Papai do Céu abençoe a nossa semana e até já já. Beijo.